Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero pregar, põe para mim um tema aí. Eu vou ministrar para vocês hoje sobre os ciclos. E eu coloquei esse tema aí. Eu não quis colocar ciclos dessa vez, ciclos da vida é o tema da minha pregação, mas eu coloquei esse texto, esse tema aí, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias. Vamos ler, vamos declarar juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias. Muito bem, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 90. Eu quero começar lendo o Salmo 90. Eu sempre gosto de começar lendo um texto bíblico, para a gente ter um rumo, um norte, uma direção, já inspirado pela palavra do Senhor. Você vai ficar impressionado com o que Deus vai falar com você nessa manhã. Então, disponha o seu coração e abra o seu coração, a sua mente para receber da palavra de Deus. O que eu vou ministrar aqui para você no início do ano é profético, para que você tenha um norte na sua vida, uma direção. Chega desse negócio, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, estou fora disso, estou cansado disso. Essa semana discipulei alguns líderes de célula, e eu falei para uns, eu estou com 44 anos, irmão, não tenho mais idade para dar dando cabeçada não. Não tenho mais idade para ficar perdendo coisa com nhenhenhen, tititi, tototó, não dá mais. Não dá mais. E você, por mais que você seja jovem, você não quer perder tempo, você quer acertar na vida. Então eu vou mostrar aqui, à luz da palavra de Deus, para você, que é possível nós aprendermos a contar os nossos dias. É possível nós sabermos planejar a nossa vida baseada na vontade do Senhor, na direção de Deus. Eu posso ouvir um amém da igreja? Muito bem. Põe para mim o Salmo 90. Salmo 90, versículo 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eu vou parar só em alguns versículos. Diz assim, olha: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Diga, de geração em geração. Então você observa que o Senhor acompanha essa questão de geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Vamos ler juntos o 4? Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia, e de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Muito interessante isso. 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce da madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Versículo 10, olha só que interessante: os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Queria pedir que o pessoal da mesa de som controlasse aí, meu microfone está muito ruim. Versículo 10, os dias da nossa vida sobem a quanto, irmãos? 70 anos. Quantos anos? Mais uma vez, terceira vez? Guarda isso. O salmista está dizendo aqui que a média de sobrevivência, de vida do homem é 70 anos. E aí ele segue falando, presta atenção, ó. Em havendo vigor, se o cara for atleta, ter uma boa alimentação, que talvez não é o seu caso, melhor ficar pelos 70 mesmo. Mas se for o seu caso, não é a maioria, olha ali, ó.
80 anos. Quantos anos? 80. Ok? Tá ligado aí? Aí ele fala, neste caso, o senhor deles o melhor deles é canseira, enfado, porque tudo passa o quê, gente? Rapidamente. Nós voamos. E aí ele fala no 11: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Agora o 12, vamos ler juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Todos mais uma vez, para a gente guardar isso, Salmo 90, 12, vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta no versículo 10, por favor. Irmãos, nós temos aqui, à luz da palavra de Deus apresentado para nós, que a nossa média de vida é isso aí, olha, 70 anos. Se você observar, no Velho Testamento, irmãos, existia um princípio muito importante, que era o princípio do sábado. Sim, o que isso significa? Aqui, a cada 3 sábados, eles deviam descansar o 7º, e a cada 7 anos, eles deveriam descansar no 7º ano. Eles chamavam isso do ano do jubileu. O que nós observamos em cima disso? Se a Bíblia nos mostra as contagens dos anos, de geração em geração, e define que a nossa média de vida é 70 anos, se houver vigor 80, preste atenção, quero abrir um parênteses aqui, isso não é engessado não, amém, irmãos? Isso é para você ter um norte. Então vamos lá, vamos supor que a média é 70, para mim vivendo de 70 eu estava muito bem feliz, aleluia, não sei quanto a você, mas aí o que nós observamos? Que 70 anos, irmãos, significa 10 ciclos de 7 anos. Alô? Quem está me entendendo? 10 ciclos de 7 anos. Quando você percebe essas coisas na palavra de Deus, você consegue conduzir a sua vida de uma melhor forma. Então, se o povo de Deus contava os anos, os tempos, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que o Senhor nos conta também os nossos anos, e que se nós aplicarmos esses ciclos na nossa vida, nós vamos ter um norte, nós vamos ter uma direção, e o principal, vamos entender processo. Diga início, diga meio e diga fim. Olha que interessante, Levítico 25, 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, farei passar a trombeta por toda a vossa terra. Impressionante isso, irmãos. A história aqui mostra que o povo de Deus contavam os ciclos de 7 anos. A cada 7 anos, um novo ciclo deveria começar na vida deles. Portanto, na minha vida, na sua vida também. Mas o que é mais comum hoje? Não, eu vou entrar na faculdade, vou começar meu trabalho, vou me casar, vou ter meu filho, vou comprar meu carro, vou ter minha casa. A vida é assim. As pessoas não entendem os processos. E aí, pega a oportunidade de estar vivendo em janeiro de 2021 e não saber de onde vem, para onde vai, no sentido do processo dos anos da sua vida. Talvez você esteja perguntando aí, pastor, o que isso tem a ver comigo? Irmãos, o Salmo 90, versículo 10, Moisés diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Eu creio que quando nós vivemos na presença do Senhor,
no centro da vontade de Deus, a nossa vida também segue esses ciclos de 7 anos. Alô? Vou repetir de novo. Eu creio que quando nós somos servos do Senhor e vivemos na presença dEle, a nossa vida também é vivida com base nos ciclos de 7 anos. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Olha que privilégio nós sabermos disso, irmãos. Temos revelação disso e podermos conduzir a nossa vida com base em processos. Deus agiu assim na vida do seu povo, irmãos, no passado, e eu creio que Ele continua operando. Aí você pode perguntar: pastor, mas como Deus vai operar na minha vida? Com base nesses ciclos, eu vou te dar um ponto de partida. Na realidade, nós não podemos, ter só um ponto de partida. Nós podemos ter vários pontos de partida. Por exemplo, nós podemos estabelecer marcos na nossa vida. Pastor, o que seriam marcos? Marcos seriam referências na nossa vida para a gente contar os ciclos. Os marcos, o que eles são? São grandes eventos e experiências que nós vivemos de impacto na nossa vida. Diga amém. Por exemplo, você pode ter um marco na sua vida, a sua conversão. Alô? Um marco na sua vida, o dia que você casou. Um grande marco na sua vida, o nascimento do seu filho. Um grande marco na sua vida, o batismo nas águas hoje. Aleluia! Vai ficar marcada essa data, 10 de janeiro de 2021, na vida dos irmãos que vão batizar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Um marco na sua vida, um negócio, você começou um negócio novo, você comprou uma empresa, você está empreendendo, você está entrando na faculdade, você está estudando para fazer concurso e você passa naquele concurso. Consegue perceber? Isso faz toda a diferença. Jeremias 31, 21, projeta para mim. Jeremias 31, 21, põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Irmãos, esse texto você tem que marcar na sua Bíblia. Se você usa aplicativo, põe lá, seleciona e marca, salva esse texto. Olha aqui a importância de estabelecermos marcos. Pastor, o que pode ser marcos na minha vida, irmãos? Muitas coisas mesmo, que você planejou esse ano para fazer e você já começou. É um marco na sua vida, é você quem vai determinar. Podem existir vários tipos de referências, de marcos. É aquilo que marca a sua vida, é aquilo que faz toda a diferença. Eu não quero, irmãos, aqui dizer para você que com isso nós vamos prever o futuro do que vai acontecer conosco, amém? Não tenho essa pretensão nenhuma, de forma nenhuma, mas eu quero aqui, através dos ciclos, te mostrar que se nós tivermos revelação e entendimento disso, nós vamos saber o início, o meio e o fim do processo de Deus na nossa vida, da bênção dele, do favor dele, do cuidado dele. Põe no último versículo do Salmo 90, por favor. Nós vamos ler juntos esse versículo, o último versículo do Salmo 90. Põe aí para mim. Vamos lá. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Diga glória a Deus. Eu declaro a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Que você tenha esse entendimento e que você possa viver essa realidade. Qual é o objetivo e a importância, irmão, de nós entendermos os ciclos na nossa vida? É justamente alcançar, como o salmista diz, um coração sábio.
Um coração sábio para nós aprendermos a lidar com cada ano. Cada ano tem o seu processo, cada ano tem a sua função. Tem gente que está sempre iniciando as coisas. Não começa a fazer violão, não termina. Começa a estudar informática, não termina. Começa a aula de inglês, não termina. Está sempre ali. Eu confesso meu pecado, eu desisti já de violão. Eu comecei 5 vezes a estudar violão e até hoje não toco. Desisti. Confesso meu pecado. Estou abrindo minha vida aqui para não colocar só o peso sobre você, não. Olha, essa palavra é para você ouvir sem condenação e culpa. Porque o passado não interessa mais para nós. Se Jesus apagou, eu posso ouvir um amém? Não interessa mais, porque interessa que é aquilo que nós vamos viver daqui para frente. E o daqui para frente depende da resposta que você vai dar em relação à palavra. Alô, tem alguém aí me acompanhando? Pode dar glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então é importante que você se posicione. Aula de inglês, eu entrei umas 4 vezes. Verbo to be. How are you? Thank you. I'm fine, thanks. E essas coisas, eu memorizei esse negócio, mas não saí daí, não falo nada. Nada não flui. Por quê? Fica no início. Não continuei o processo, essa questão dos ciclos. Então tem gente que quer tudo para ontem. Tudo para agora, não, só serve se for agora, pastor. Misericórdia, irmãos. Alguém pode dizer misericórdia? Sabe qual é o grande problema? É quando você não percebe claramente os ciclos na sua vida, você não conclui os ciclos. E infelizmente, alguns estão sempre recomeçando várias vezes. Várias vezes recomeçando a liderar, recomeçando a servir o Senhor, recomeçando numa outra igreja, recomeçando na célula, recomeçando os relacionamentos de amizade. Misericórdia, tem gente que não para em emprego, vive mudando de emprego. Como que a pessoa vai colher o fruto? Não dá tempo, irmãos. Alô, tem alguém aí? Tem gente que muda de negócio como muda de roupa. Hoje ele é vendedor de roupa, amanhã ele vende marmitex, depois da manhã ele vende frutas na feira, no outro dia ele já é motoboy, no outro dia ele é Uber. O sangue do cordeiro, desistir. Eu vou dizer que tem mulher que é uma heroína andar com homem assim. Tem umas mulheres que são, bato palma para elas. Haja paciência, misericórdia. Ai, pastor, está me envergonhando. Não estou envergonhando você, eu estou ensinando você a entender os tempos de Deus, o processo de Deus na sua vida. Assim como também tem irmãs, né? O marido está ali, o marido está posicionado, focado, e a mulher, hora quer ir para ali, hora quer ir para lá. Tem mulher que, desculpa a expressão, é um atraso de vida na vida do marido. Já era para ele ser pastor, já era para ele estar liderando, Estou fazendo aqui no microfone para o pessoal ouvir ali, Mas não... Porque a mulher puxa. Não, é para cá. Não, é para ali. Eu estava ouvindo um testemunho de um pessoal que aconteceu isso essa semana. Caminharam conosco por muitos anos e a mulher levou o marido, foi para outra direção. E agora o que eu ouvi o testemunho é que não, nós voltamos, nós queremos dar continuidade no processo que a gente deixou lá para trás. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. No próximo domingo não vai ser continuação dessa palavra, mas eu vou te mostrar, irmãos, que existem anos que são contados pelo Senhor, mas existem anos que não são contados. Anos que não são contados por Deus, anos que são tempos perdidos. Por exemplo, vou te falar só rebeldia, o ano que você está rebelde. E quer obedecer pai nem mãe, quem manda na minha vida sou eu. Deus não considera esses anos da rebeldia, da desobediência. Interessante isso, né?
Talvez você já até conversou com alguém, rapaz, olha, o fulano está desperdiçando o tempo da vida dele, ó, nessa vida aí, ó. Se eu e você não consideramos, Deus também não considera. Mas o meu foco não é esse, o meu foco é sobre os ciclos, e eu quero focar nisso, ok? Eu quero te mostrar que os ciclos do crescimento, ele começa com 3 primeiros anos. Diga, 3 primeiros anos. Eu chamo de primeiro grupo esses 3 primeiros anos, e digo para você, não é tempo de fruto, mas de crescimento. Diga, os 3 primeiros anos não é tempo de fruto, diga, mais de crescimento. Mas o que a gente quer? Monta um negócio, não, pastor, abri minha firma. Ei, pastor, agora vai, vou ganhar, vou ficar rico, né, Gilberto? Ei, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Eu sou empresário, preenche lá, né? Sou empresário. Não, sabe de nada, inocente. Está começando os 3 primeiros anos, não é tempo de fruto. Pastor, me explica isso, vamos começar, põe aí o primeiro ano, por favor. O primeiro ano, irmãos, é o ano 1, diga ano 1, diga o ano do aprendizado. O primeiro ano é o ano do aprendizado. Se você está começando o negócio esse ano, em janeiro de 2021, entenda que esse ano é o ano de você aprender a lidar com os seus negócios. Você vai aprender a viver naquele ramo. É isso. E geralmente esse ano é um ano difícil. Você não sabe de nada, você é inocente, você vai aprender. Aprender, irmãos, custa caro. Aprender envolve um preço a se pagar. Por exemplo, no casamento foi o meu primeiro ano quase que eu me separo da minha esposa, de tanto que a gente brigava. Primeiro ano, alô, se tiver casalzinho aí em primeiro ano, que luta que é o primeiro ano do casamento. Foi a partir do primeiro ano que surgiu o trabalho com casais que a gente desenvolve, que eu falei para ela, olha, ou a gente procura casais mais maduros para andar junto e aprender. Eu não queria gente metendo bedelho no meu casamento e tal, não, mas eu entendia que eu precisava de casais referenciais. Sabe o que foi que eu fiz, irmãos? Comecei a andar com casais mais maduros que eu, sem eles precisarem falar, só pelos testemunhos deles. Eu e minha esposa, nós crescemos e completamos 24 anos de casados, para a glória do Senhor. Luta, problema, isso não é a vida inteira. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, o Senhor venceu, você tem vencido, nós vencemos nele. E eu fui aprender com outros casais mais maduros. Não ande só. Se você é jovem, não ande só. Se você é solteiro, não ande só. Ande com os irmãos. Se você é casado, não ande só. Ande com os irmãos casados. Quem isola você é o diabo. Quando o crente está isolado, não se relaciona com ninguém, está com complexo de inferioridade, ninguém me ama, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me liga, isso é o diabo na sua mente, com o espírito de engano enganando você. O primeiro ano, vamos voltar para cá, que eu já desguiei do negócio aqui. Aleluia. Eu tenho 2 coisas ainda para fazer nesse culto, que são muito importantes. Uma é o batismo e a outra é a surpresa. Ela não está aqui, nós vamos orar pela pastora Eleni, amém? Foi aniversário da minha esposa, e ela é chave nesse ministério, né? Eu jamais teria chegado até aqui, na edificação dessa igreja, sem um auxílio dela, sem um posicionamento dela do meu lado. Eu gostaria que nós orássemos pela vida dela, amém? Então, voltando para cá, o primeiro ano é o ano do aprendizado. No seu trabalho, meu Deus, que luta, como é penoso o trabalho ali. Tantos ajustes para fazer, tanta coisa para aprender. No discipulado, meu Deus, haja paciência. Tem uns discípulos meus que eu gosto de brincar com eles, né? Principalmente os que me dão mais trabalho. Eu falo, nossa, irmão, tem que ter muita paciência contigo, né? Ele falou, pastor, obrigado. Bebê. Tem um filho lá em casa de 5 anos. Já passei todo dia, tem que falar a mesma coisa, até ele aprender. Repete. Até eu acho que eu vou inventar uns rap aí, de tanta repetição para ele.
E repete. E quando a repetição não resolve, aí a chinela funciona, o cinto, né? Aí rapidinho funciona. Pô, pai, você... Ixi, ele já conversa, já argumenta. Pô, pai, você me bateu, pai. Meu filho, o papai te ama. Mas o papai ama tanto você que ele precisa corrigir você, ensinar. É tão simples, é só você obedecer o pai, que o pai não vai precisar corrigir. Mas quem disse? Passa alguns meses, lá tá a menina aprontando de novo. Parece que pede, né? Quem concorda comigo? Menino parece que pede, né? Só eu, irmão, cadê os pais? Não me deixem só. Pelo amor de Deus, e a Bíblia diz, né? Corrija a criança com a vara da disciplina e livrarás a alma dela do inferno. Essa geração que está aí, cheia de promiscuidade, querendo suicidar e tudo mais, não tiveram correção da vara. Da minha época, minha mãe está ali atrás, ela, uma mira fenomenal, pegava a chinela assim, não corre não. Eu saía correndo, ela sim, parecia um bumerangue, pau, queda, e vem cá, apanhar mais, apanhar dobrado agora. Hoje, lá no meu prédio tem lá, quero nem saber, tá lá no elevador, né? Abuso contra os menores, agressão a menores, está lá o número, 190, sei lá. Misericórdia, irmãos, o negócio tá pegando. Mas vamos voltar para cá, para o primeiro ano. Se você sabe que o primeiro ano é assim, você terá mais paciência. Alô, quem que está no primeiro ano em alguma área da sua vida aí? Não quer dizer que começou só agora em janeiro, não. É um ano, são 12 meses, talvez começou em julho do ano passado. Alô, você começou um relacionamento e já quer casar. Calma, irmão. Está aprendendo, conhecendo a irmã, que negócio é esse? Né? O que é isso? Tem gente que é muito acelerado, mete os pés pelas mãos. Muitos desistem já no primeiro ano, por causa do aprendizado. Outros já querem obter lucro no primeiro ano, misericórdia. Outros dizem, não, é muito difícil esse negócio de liderar a célula, isso não é comigo não, misericórdia, meu Deus, é muito trabalho ter que ligar para os irmãos, chamar para os irmãos vir para o culto, meu Deus do céu, que luta. Preste atenção, o primeiro ano é o ano de estabelecer as bases, alô, daquilo que você está empreendendo. O primeiro ano não é um ano de grandes frutos, por isso não devemos, irmãos, esperar grandes resultados. Esse é o ano que ganhamos experiência. Oh, meu Deus, aprenda de uma vez por todas. Aprenda. Primeiro ano de convertido, você está explodindo, já quer liderar uma célula, calma. Você tem que ir para o curso de maturidade, tem que aprender. Depois tem um curso de treinamento de líderes para você aprender. Segundo ano é o ano do serviço. Diga, o ano do serviço. A gente chama também o ano do trabalho duro. Porque no primeiro ano você aprende, no segundo ano é que você vai trabalhar mesmo. Nossa, pastor, eu pensei que o primeiro ano que era o ano do trabalho. Não é não, meu irmão. É o segundo ano que é o ano da ralação. Sim, no primeiro ano você aprende, no segundo ano você coloca em prática. E ainda também não é tempo de colocar o foco apenas nos resultados. Não, mas no trabalho. Trabalhar muito. Então, portanto, se em 2020 você está trabalhando numa empresa, você começou um novo negócio, você está liderando uma célula, você é um líder em treinamento, você é um anfitrião, lembre-se disso. O segundo ano é o ano do trabalho duro, do serviço, de trabalhar bastante. Ainda não é um ano de colocar o foco nos frutos, nos resultados, não. O segundo ano, gente, é um ano de conquistar reconhecimento e respeito. Alô? Sim, pela sua experiência, pelo seu trabalho. É um ano onde você trabalha, sabe, a humildade, o quebrantamento, onde você quebra o orgulho. Sim, servindo as pessoas. Eu digo para você que os imediatistas, eles desistem aqui no segundo ano.
Ah, não, esse negócio dá trabalho demais, Débora, eles dizem. Não, chega, cansei. Nossa, eu ralei o primeiro ano, estou ralando o segundo, não quero saber. Ei, primeiro ano você aprendeu, o segundo ano é que você está trabalhando mesmo, colocando em prática. E aí, como eles não veem o resultado, eles chutam o balde, eles jogam para o alto, misericórdia. E o problema é que cada vez que eles recomeçam em alguma área da sua vida, eles estão repetindo os 2 anos anteriores. É por isso que tem gente que não consegue casar. Já tem seus 30 anos, seus 40 anos, porque está ali com a moça. Primeiro ano, aí segundo ano desiste. Aí com a outra, segundo ano desiste. Sempre desiste. Aí não consegue ultrapassar essas diferenças. Por exemplo, o Brasil, irmãos, ele está entre os primeiros lugares, ok? Aonde se mais tem empreendedor no mundo. O Brasil está sempre nos cabeças, onde tem mais empreendedor. Quem concorda comigo que o povo brasileiro é empreendedor? Levanta a mão, deixa eu ver. É impressionante. É impressionante ver que nesse período de pandemia aí o povo se reinventou de uma forma impressionante. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é também aonde mais as empresas fecham. Porque não se entende isso aqui. E isso acontece por quê? Porque o brasileiro já quer o lucro no segundo ano. E aí, meu irmão, compromete tudo. Olha, gente, o segundo ano é o ano de suar a camisa. Nesse ano aqui, no segundo ano, nós começamos a ganhar reconhecimento e autoridade. Por isso que, na nossa visão, há uns 10 anos atrás, tinha lá o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Nós removemos essa parte, uma vez ao ano, porque ao longo dos anos a videira ela tem 22 anos, eu digo nosso ministério, né? Nós percebemos que tem célula que multiplica em 6 meses, tem célula que multiplica em 1 ano, tem célula que multiplica em 1 ano e meio, 2 anos. Consegue perceber isso? Então, quando você não entende essa questão dos ciclos, você perde tempo. O terceiro ano é o ano da aliança, diga o ano da aliança. Em João capítulo 15, a Bíblia diz que depois de 3 anos, Jesus disse para os seus discípulos que não eram mais servos, ele não os chamava mais de servos, mas de amigos. Olha só que precioso. Por quê? Porque depois de 3 anos, gerou intimidade, gerou confiança, gerou um amor. E o terceiro ano, nós temos entendido que é o ano do relacionamento, sabe, firmado, aliançado. Eu tenho líderes aqui que andam comigo, que já passaram dos 3 anos, não tenho mais problema com eles, não tenho, mas eu já tive líderes aqui que não conseguiram completar 1 ano, 2 anos, quebrou a aliança, porque não deu tempo de se firmar. Já viu aquela história? A gente fala muito no Brasil, não, para casar tem que comer 1 quilo de sal, para andar junto tem que comer 1 quilo de sal junto, é para dar tempo, para o relacionamento se forjar. Com os discípulos foi assim, 3 anos andando com Jesus, para Jesus chamá-los de amigo. Olha para o lado aí, tem algum amigo aí do seu lado? O brasileiro é fogo, né? Ele vê, rapaz, tudo bem? Que é isso? Aí vai lá, dá um abraço, né, André? Aí conta a vida inteira na fila do banco, conta a vida inteira lá nas cadeiras, esperando a senha nos correios, né? Vai enviar uma carta e conta a vida inteira dele. E aí, meu amigo, já é amigo. Não, senhor, não, senhora. Nós aprendemos aqui, olha, no terceiro ano, que é o ano da aliança. Uma aliança é formada exatamente aí,
quando nós nos posicionamos em avançar pelo terceiro ano. Sim, irmãos, Jesus ele perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava. Cada vez dessa simboliza um ano. No terceiro ano, irmãos, a fidelidade é checada e testada. Acabou. O relacionamento está ali, está sólido, porque rompeu o ano da aliança. O ano da aliança é o terceiro ano. Isso é poderoso. Eu quero ler também Levítico 19, 23, que diz assim: quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo, será oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Preste atenção, pastor, e quando que eu vou desfrutar? É no terceiro ano? Não. O terceiro ano, irmãos, não é ano de você já desfrutar dos frutos, porque esses frutos são incircuncisos, esses frutos são vedados, porque são frutos amargos. Você já foi no pé de uma árvore frutífera, pegar e o fruto está mirrado? São os primeiros frutos que ela dá. Esses frutos, irmãos, não é para se comer. Sabe para que esses frutos servem? Eles servem de adubo. Eles devem ser usados e reinvestidos ali, naquela plantação. Então os frutos incircuncisos não são para se comer, são para adubar a própria terra. Podemos dizer que é o seu capital de giro. Já viu empresa que quebra porque comeu o capital de giro? Gastou todo o dinheiro. Ou então usava o cartão, usava o cheque, aí o banco foi e cortou. Misericórdia. Nos primeiros anos da igreja, irmãos, todos os que chamamos, podemos dizer assim, e foram chamados pelo ministério, eles foram reprovados. Eu digo no nosso ministério na videira, incrível, porque não romperam com o ano da aliança. Mas sabe o que aconteceu? Depois do terceiro ano, Deus levantou pessoas posicionadas. Eu fiz aqui, e eu quero compartilhar com vocês, e quero desafiar vocês. Já falei de 3 anos, vou continuar no 4º agora. Mas antes, eu quero te desafiar, vai pensando aí. Eu fiz uma relação aqui. Por exemplo, eu tenho de casado com a minha esposa 24 anos. Em que momento que eu estou vivendo com ela? Eu estou no terceiro ano, olha o ano da aliança, eu estou no terceiro ano do 4º ciclo. 4º ciclo. O meu filho, o Isaac tem 5 anos. Ele foi um marco na minha vida, na nossa vida, minha e da minha esposa. O Isaac, ele está vivendo agora o 6º ano do 1º ciclo dele. Vou falar do 6º ano, fica ligado. Por exemplo, eu na videira, eu tenho 19 anos na videira. Eu estou no 6º ano do 3º ciclo. Só 6, né? Glória a Deus, isso é benção demais. Vou já falar o que é o 6º ano. A videira, o nosso ministério, a vinha, tem 22 anos. Ela está no 1º ano do 4º ciclo. Então você que não estava entendendo, né? 2021, a gente está nas redes sociais divulgando e falando, projetando aqui. A videira, irmãos, ela está no 1º ano do 4º ciclo. Pastor, o que significa isso? Tudo isso aqui que eu falei para você. Se você entender os tempos de Deus, o processo, início, meio e fim na sua vida, você vai aprender a lidar. Você vai aprender a lidar com o momento que você está vivendo. Se você não entende os tempos que você está vivendo, você não entende a contar os seus dias, você se perde em confusões, em problemas, em expectativas irreais, que não era para ter colocado. Por exemplo, a videira de Vitória. A videira de Vitória tem 5 anos, nós estamos vivendo o 6º ano, eu como pastor na videira, na Grande Vitória.
Estou vivendo o 6º ano do primeiro ciclo. Profético isso, glorioso isso. Isso é poderoso. Mas vamos avançar, vamos para o 4º ano. O 4º ano é o ano da oportunidade. Diga, o ano da oportunidade. Quero ler com você Lucas 13:6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano. Olha para minha mão. Tinha 3, ele disse: deixa ainda esse ano, 4º ano. Deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Preste atenção, o 4º ano é o ano da oportunidade. Por quê? Porque depois de 3 anos, irmãos, é necessário, aí sim, se coloca a expectativa. Porque no 4º ano, nós vamos frutificar. É o ano da frutificação. É o ano onde nós começamos a ver os primeiros frutos. É preciso. Podemos também dizer que o 4º ano, com base no texto, é o ano, irmãos, de teste. Meu Deus, eu tenho uns líderes aqui que estão sendo testados. Está no 2º, 3º ano e nada de fruto. Talvez deve até pensar: pô, o pastor está com paciência comigo, estou aqui, ó, baseado nesse texto aqui, esperando até o 4º. Se o 4º não vir, eu vou cortar esse negócio aí. Mas você consegue perceber que o viticultor, ele mexeu na terra, ele adubou a terra. Por isso que às vezes a gente faz remanejo, envia gente nova para a célula, muda o líder de célula, põe na outra célula, troca, abre uma casa de paz. A gente tem que mexer, irmãos, porque daqui a pouco a célula vira um clube social, está todo mundo ali, um clubinho alinhado, mas não chega ninguém novo. A minha mãe vive dizendo lá em casa, quando está em silêncio, ela diz: cadê a alegria da casa? Cadê? É o Isaac. Pensa no menino que faz barulho, que brinca, mexe comigo, mexe com a mãe, mexe com a avó, mexe com todo mundo. É assim o novo convertido. Ele anima a célula, ele faz a célula posicionar, avançar. Isso é precioso. Então, falando do 4º ano, depois de 4 anos no negócio, todos esperam que haja lucro. Os frutos, um detalhe aqui sobre esse lucro, sobre esses frutos: eles não serão tão abundantes. Calma, meu irmão, calma, meu irmão já quer ficar milionário, já quer ser o melhor vendedor da firma, já quer ser o melhor da produção. Calma aí. Com base em Levítico 19:23, nós sabemos que os frutos dos 3 primeiros anos são amargos. E a Bíblia diz lá no versículo 23, imperfeitos. Mas o fruto do 4º ano não é para ser colhido, mas para ser usado como oferta de louvores a Deus. Uau! Como, pastor? Como? Os primeiros frutos, o primeiro é de Deus. Se você deu a sua oferta das primícias e tem o hábito de dar, e quem ainda não deu, ainda há a oportunidade de você dar, você entende o que eu estou falando. O primeiro é de Deus. O primeiro grande negócio, o primeiro grande lucro das bolsas de valores que você investiu, sabe? O primeiro salário. Eu tenho irmãos que chegam comigo: pastor, está aqui, jovens, meu primeiro salário. Irmão, um sujeito desse provocou, mexeu com o céu. Com a atitude dele, chamou a atenção do Senhor, provocou. O que é isso? É impressionante. Então, preste atenção: se você está no 4º ano do seu casamento, você deve investir tudo no próprio casamento. O que nós observamos? Sabe, muita gente com casamento com problema, com 10, com 20 anos,
Por quê? Porque não investe no casamento, não procura ajuda. Sabe, não procura investir no seu casamento através de cursos para casais, retiros para casais, não faz, não participa, está sempre ali, e beijando, mas nem tudo é flores, nem tudo é romantismo, irmão. Tem hora que ele pisa no calo dela, tem hora que ela pisa no calo dele, tem hora que ele é ignorante, tem hora que ela é surda, ela não ouve. E aí, como é que resolve essas coisas? Tem que haver investimento. E aí eu digo uma palavra para você que está vivendo o 4º ano em alguma área da sua vida: não desista, porque aqui no 4º ano a tentação é grande de desistir, é impressionante. É aqui no 4º ano, alguns desejam, rapaz, vou jogar tudo para o alto, não quero mais mexer com isso não. Misericórdia, vamos para o 5º ano, o ano da definição. Põe para mim 2 Reis 13:17. 2 Reis 13:17. E disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Eles as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele feriu quantas vezes, gente? Alô? Ele feriu quantas vezes? 3 vezes e cessou, desistiu. 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5. Quantos? 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Irmãos, eu digo que o 5º ano é o ano da definição, sabe por quê? Porque é o tempo de perseverar. Sim, depois dos 5 anos as raízes estão mais firmadas, mais profundas. Sim, por exemplo, na igreja tradicional, ministérios tradicionais, é no 5º ano que eles mudam os pastores de lugar, para não criar raiz. É interessante isso, exatamente no ano da definição, no ano que você deveria perseverar, é o 5º ano, onde se define as coisas. Aí alguns abandonam o processo, desistem: não tá bom, já chega, já fiz o suficiente, meu Deus. E aí perde uma grande oportunidade, como perdeu o rei de Israel. Se tivesse acertado 5 vezes, ou 6, a flecha seria a flecha da vitória. Portanto, como foram só 3, ele só ia vencer 3 vezes os assírios. Então não se engane, se está tudo dando certo para você, você já venceu 1 vez, você já venceu 2 vezes, 3 vezes. Não, pastor, vou dar uma descansada, uma relaxada. Não, precisa perseverar. Não, negócio de sala de oração, não, está tudo bem, mas hoje está tudo bem pelo que você viveu. Alô? Lá atrás, pelo que você semeou, orando, buscando o Senhor, sendo guiado pelo Espírito. Consegue perceber, irmãos, o nosso posicionamento? Vamos para o 6º ano, o ano da bênção tríplice. Põe para mim lá, por favor, o ano da bênção tríplice. Não é o 8º não, eu estou no 6º. Aí, o ano da bênção tríplice. Pastor, o que significa isso? O 6º ano, então, é o ano, irmãos, aonde você venceu a batalha, você obteve vitória, você conquistou. É o ano da bênção tríplice. Você perseverou, você passou pelo 1º, pelo 2º, pelo 3º, pelo 4º, pelo 5º, você chegou no 6º ano, a bênção alcançou você. E a bênção aqui é quanto, irmãos? Tríplice. O que significa isso? É uma bênção, é um refrigério, é um cuidado de Deus que vem para o 6º, para o 7º e para o 8º ano. Eu posso ouvir um glória a Deus? Isso nós chamamos de favor de Deus.
Mas consegue perceber que há um processo para desfrutar dessa bênção tríplice? Tem que perseverar, tem que acreditar, tem que insistir. E tem gente que não entende. Esse processo aí perde tempo. Por exemplo, o maná, ele era duplo no 6º dia. Impressionante isso. Mas no 7º ano, a bênção, a Bíblia diz, será triplicada. Para quê? Para que seja o suficiente para todos os anos seguintes. Levítico 25:18. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher na nossa mercê, então eu vos darei, vamos ler juntos? Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Pode dizer glória a Deus, irmão. Isso é favor. É tanta bênção que vem tríplice, por 6º, por 7º e por 8º. Aleluia! Mas aí, se você desistiu lá no 4º ou no 5º, vai ter bênção tríplice? Não vai, não vai. Eu tenho amigos que tocam violão assim sem ver e flui, e eu perdi a bênção. Eu tenho amigos que continuaram lá. Lembra que eu falei da aula de inglês? Eu desisti, eles continuam, falam fluente, não precisa de tradução. E aí qual é o problema hoje? Muita gente repetindo o ciclo. Por quê? Porque lá no 5º desistiu, não desfrutou, não alcançou a bênção tríplice. Misericórdia. Porque não semeou, não colheu. O pensamento, a mente não foi renovada. Faz as contas hoje aí. Faz aí. Em que ano que você se encontra dentro dos ciclos da sua vida cristã, da sua caminhada cristã, dos seus negócios, dos seus relacionamentos? O ano 7º, o ano de descanso. Tem gente que já quer descansar no 1º. Não, pastor, vou ganhar muito dinheiro. Já vou ganhar logo muito dinheiro agora nesse 1º semestre de 2021 e vou descansar. Esse ano ainda o senhor vai ver. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Pastor, o ano 7º é o ano do descanso? Sim, senhor. Gênesis 29:20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Preste atenção, se você ama essa profissão que você está trabalhando, começou a trabalhar, você vai perseverar. Esses 7, pastor, é muito ano. Não é, se você ama o que você faz, se você ama liderar a célula, se você ama servir o Senhor, se você ama essa profissão, se você ama essa mulher, se você ama esse homem, você vai perseverar, e aí no 7º ano você vai desfrutar do descanso. Por quê? Porque é o ano do descanso, da aflição, da tribulação que você passou lá no início, durante o processo. É o tempo aqui, ó, o 7º ano, de louvar a Deus, de desfrutar da bênção. Aí tem irmão que está no 2º ano, que é o ano do trabalho duro. Ele pega todo o capital de giro dele, todo o dinheiro que ele ganhou, já compra uma Ferrari. Estou exagerando, tá? E vai passear de Ferrari. Tem dinheiro nem para gasolina. Ah, pelo amor de Deus. Não deu as primícias para o Senhor, não ofertou, não dizimou, não viveu o processo. Ah, irmãos, é por isso que tem gente que vive assim, irmãos, financeiramente. Um ano vive bem, tem recurso, no outro ano não tem 1 centavo, está pedindo cesta básica. Aí no ano seguinte está tudo bem de novo. Rapaz, teve uma oportunidade linda, maravilhosa, já larga as coisas do Senhor, já deixa de congregar. Aí a vida é assim, de alto. Irmão, ninguém aguenta. Eu fui, esse ano, levei meu filho lá no Beto Carreiro. Eu não fui na montanha russa, que eu não aguento 44, né? Esse negócio de sobe e desce assim. Tem gente que vive uma montanha russa todo ano. Misericórdia, não cansa, não cansa, não cansa. Mas vamos falar de bênção agora, o 7º ano. Ah, no seu casamento é o ano de fazer aquela viagem dos sonhos.
Sim, no 7º ano, sabe, se planta a ênfase de quê? De descansar. Agora eu vou desfrutar. Não esquece do pastor, por favor. Lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Pastor, vem almoçar comigo hoje, de frente para o mar assim. Tá? Tem uns irmãos abençoados. Uma vez eu estava em Goiânia, irmão, pastor, eu não era nem pastor, eu era discipulador. Vamos ali comigo. Aonde? Ali no Rio de Janeiro. Como? Vamos ali. Não vou gastar dinheiro com isso, irmão, tem outras prioridades. Vou pagar sua passagem. Tá, mas tem que comer, tá tudo por conta. Ah, é? Não, mas eu não vou sozinho, minha mulher e tal, não tinha filho, né? Não, vou pagar para você e para ela. Como? Tá bom, então vamos. Desfrutei, irmão, pensa num desfrute. O irmão se lembrou do pastor. Lembre-se do seu líder. Alô, tem gente que não se lembra, né? Lembre-se do seu pai, da sua mãe. Lembre-se, esse líder está carente. Lembre-se daqueles que foram fonte na sua vida. Sabe, irmãos? Olha, tenho percebido que uma das coisas que atrai o favor é a gratidão. Pessoas ingratas estão desperdiçando o favor de Deus. Meu Deus, o meu tempo está acabando. Vou concluir. Muitos nunca desfrutam do 7º ano porque desistem nos anos anteriores. Isso é uma realidade. E por último, o 8º ano, põe para mim, o início de um novo ciclo. Oh glória, diga, o 8º é o início de um novo ciclo. Diga, mas a bênção foi tão abundante. Vamos lá, mais forte. No 6º ano foi tríplice. O Senhor me abençoou para o 6º, para o 7º e para o 8º. Você já começa o 8º ano bombando. O 8º ano é o primeiro ano, irmãos, do ciclo da sequência aí. O 8º ano ele é caracterizado pela semeadura da bênção que tivemos no 6º e no 7º. Observe, preste atenção. Em todos os ciclos você observa, eu recebo, eu semeio, eu recebo, eu semeio. Você pode fazer qualquer consultoria financeira, você vai perceber que eles sempre falam em investimento. Tem uns que são abusados, invista 20%, 30% do que você ganha por mês, se você quer comprar uma casa própria daqui a alguns anos. Mas aí o que você faz? 90%, tá? Dos brasileiros, gasta tudo que tem, recebe 1.000, gasta 1.000. E tem uns que ainda são mais abusados, gastam 1.000 e mais 1.000 do crédito do cheque especial, o 1.000, estou dando um exemplo, o 1.000 lá do cartão de crédito. E quer ter um carro? Não vai ter nunca, meu irmão. Porque não entende os processos. Minha sogra foi uma grande inspiração para mim. A casa própria que ela tinha, ela juntou 20 anos do dinheiro na poupança. Poupança é uma miséria, né? Você não acredita nela, mas depois ela me mostrou, ela calculou e mostrou, está aqui, ó. Durante 20 anos trabalhando, eu juntei, fui e comprei a casa. Sozinha, sem ajuda de ninguém. E a partir dali, do testemunho dela, eu mudei de vida. Você come toda a semente que Deus te dá? Irmãos, tem gente que come o dízimo. Tem gente que come o dízimo, não entrega o dízimo para o Senhor. Não, meu marido já entrega, então está resolvido. Não, senhor, não, a salvação não é individual? É engraçado, né? Tem umas coisas, não, se vira, meu filho, se vira aí, minha filha. Mas tem outros que, é nós, hein, é nós. É nós. Não, senhor, não, senhora. Se é uma renda familiar, só o marido trabalha, o dízimo ele entrega, dá o dízimo da família. Mas se o marido e a esposa trabalham, os dois são dizimistas. É conta conjunta? Então entrega no envelope ali, a gente tem até escreve, dízimo familiar. Mas se é conta, que tem casal que organiza assim, não, tu paga isso, aquilo, conta separada, os dois têm que dizimar, meu irmão.
Ele não desvenda, você está comendo, miserável, a semente que o Senhor te deu. O dízimo é do Senhor. Eu não estou nem falando de investimento. Aí come o dízimo, come o investimento, come a semente. Pode esperar alguma coisa 2021? Mas eu estou debaixo da graça e do favor. Você está saindo da bênção, da posição da bênção do favor. O 8º ano, irmãos, é o ano onde você vai começar tudo de novo. Primeiro ano, o ano do aprendizado. E aí você vai seguindo esse processo. Em Marcos capítulo 8, eu termino aqui, lendo esse texto, diz assim, olha: mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Aí o versículo 14 agora do capítulo 8. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só pão. Sabe o que isso significa? Que aquela semente, aquele pão se perdeu, não estava na multiplicação, porque não foi investido. Geralmente você pega o investimento e esquece, né? Guarda lá no colchão, põe lá naquela conta da poupança, você nem olha, manda tirar do extrato. Irmãos, nós precisamos ser claros com as coisas do Senhor e posicionados. O segredo da bênção para um novo ciclo, diga comigo, é a semeadura. Mais forte, diga, é a semeadura. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui em cima, e eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Eu quero encerrar essa palavra orando por você, para que em 2021 você viva essa realidade dos ciclos. Pastor, eu assim fiquei maravilhado, mas eu precisava aprender mais, ler mais sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês, através dos líderes, nos grupos da nossa igreja, o esboço para vocês lerem e relerem. Irmãos, isso aqui vai te trazer um norte, uma direção na sua vida. É palavra de Deus para você viver, praticar. Mas você precisa entender que os ciclos podem ser retomados e concluídos. E pastor, eu estou envergonhado. Eu percebi com essa palavra que eu quebrei o ciclo lá atrás no meu ministério. Eu estou 10 anos sem estar envolvido no ministério. Não tem problema. Você pode voltar a se envolver no seu ministério, dar sequência novamente ao ciclo que você começou lá atrás. Diga, o nosso Deus é misericordioso. Amém, irmãos? E entenda também que nós podemos ter ciclos menores e ciclos maiores. Vocês lembram que a vida de Moisés foi dividida em 3 grandes ciclos de 40 anos cada? Quem lembra disso? 40 anos no deserto, 40 anos sendo tratado por Deus. É impressionante. Então alguns ciclos na vida de alguns são maiores, outros são menores, e os ciclos, irmãos, podem ser mais longos que o necessário. É interessante que a jornada do povo de Israel até Canaã, ela foi e levou 6 a 9 meses. Então ela se estendeu por 40 anos. Lembra que eles ficaram 40 anos rodando no deserto? Pastor, eu tô há 40 anos aqui, em Vitória. Já estou 40 anos aqui no estado do Espírito Santo. O que eu faço, pastor? Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Que você quebre esse ciclo, sabe, longo, desesperador, e que você então permaneça no propósito de Deus na sua vida. Feche seus olhos, estenda suas mãos para frente. Eu vou orar pela sua vida. Pai, nessa manhã eu oro pelos meus irmãos, os que estão presentes aqui, os que estão nos acompanhando, Senhor, essa transmissão. Pai, eu oro, meu Deus, para que o Senhor, meu Deus, traga luz para eles,
Espírito Santo de Deus traz luz, traz revelação. Eu oro e declaro, Pai, a bênção do Senhor, sem medida, sobre as suas vidas. Eu proclamo que os seus olhos sejam abertos nessa hora, e que assim eles venham caminhar na tua perfeita luz, Pai. Eu oro e declaro e proclamo, Senhor, o teu agir nas suas vidas, e que assim eles venham caminhar, Pai, respeitando os processos, o início, o meio e o fim da tua obra nas suas vidas. Põe a sua mão no seu coração e repita assim após mim, diga: Senhor Jesus, nessa hora eu me disponho a viver e a praticar a tua palavra. Diga: livra-me de ser um ouvinte negligente, mas faz de mim um operoso praticante. Senhor Jesus, eu declaro que essa semente, que essa palavra foi semeada no meu coração, vai frutificar, vai romper para a glória do Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor, diga aleluia.